Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos mais uma vez juntos aqui para o nosso bate-papo sobre Bíblia, teologia, religião. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é recorrente na internet. Ou seja, as pessoas sempre pedem, através das redes sociais, que eu volte a falar desse assunto. Rodrigo, o que é a marca da besta? A tão famosa marca da besta, que já se tornou desde filme de terror até tema de música de rock and roll. O que significa essa marca? Eu já ouvi várias opiniões. Há pessoas que dizem que a marca da besta será um chip implantado subcutâneo na mão e na testa, então devemos fugir disso aí. Outros dizem que a marca da besta será um chip novamente do tamanho de um grão de arroz, que a gente nem vai perceber que vai tê-la, porque nós vamos trazê-la para dentro do corpo através de um alimento, então cuidado com o que você come. Há outros que dizem que a marca da besta seria o código de barras. Agora já tem uma nova versão que a marca da besta será imposta pela inteligência artificial. Essa é a mais recente. E havia aquelas versões antigas, que a marca da besta seria a televisão, a internet, ou seja, tem de tudo um pouco. Afinal de contas, qual seria a marca da besta a partir de uma leitura lúcida da Bíblia e não apenas tomada pela coqueluche do momento, sabe? Uma vez eu vi uma tirinha do Zé Apocalipse, dessas tirinhas de jornal, e o sujeito falando assim: a besta do Apocalipse é Saddam Hussein, Saddam Hussein. Aí o outro colega dele falou: espera, você antes falava que a besta do Apocalipse era Ronald Reagan. Aí ele falou assim: é porque eu trabalho com a versão revista e atualizada. Então quer dizer, cada hora virou até piada isso, até meme, tem alguém dizendo o que seria a marca da besta. Então que sugestão eu poderia dar para você da interpretação dessa parte do Apocalipse que eu poderia julgar mais sólida e menos tomada por modismo? É isso que eu vou falar hoje no nosso vídeo aqui, então fique atento, porque é um assunto realmente que eu sei que interessa as pessoas. Agora, antes eu quero fazer um convite. Dos dias 10 a 14 de setembro, corrigindo aí, de 10 a 14 de setembro, anote na sua agenda, nós teremos a Semana do Perdão. Esse é outro assunto importante, polêmico e delicado. Por que perdoar? Por que eu não consigo perdoar? Quais seriam os benefícios ou os malefícios de perdoar ou de não perdoar alguém? Como é que eu consigo soltar aquela pessoa que me magoou tanto e que eu já estou consciente que estou sofrendo consequências pelo rancor que eu tenho em relação a essa pessoa? E quando a pessoa não está nem aí para o perdão? Então eu preparei junto com a minha equipe essa semana especial do perdão. Nós chamamos vários especialistas da área de saúde, da área de leis, da área de comportamento, jornalista. Então eu falarei da parte bíblica, nós teremos outros que vão falar de outras áreas também, inclusive da Bíblia. Nós ouvimos as pessoas na rua, ou seja, nós criamos de uma maneira sintetizada para você uma receita de como perdoar e ser feliz a despeito da dor que você está sentindo em relação a alguém que magoou você. E eu tenho certeza que esta temática é importante para muitos que estão me assistindo nesse momento. Então, dos dias 10 a 14 de setembro, agora nós teremos a Semana do Perdão. Foi preparada com muito carinho, você deve participar dela. Mas para participar, você deve fazer a sua inscrição. Então aqui na descrição desse vídeo, você tem o link. Fique tranquilo que é um evento totalmente gratuito. Você não vai pagar nada, é gratuito esse evento. A nossa equipe preparou, você só tem agora que entrar no link que está na descrição desse vídeo aqui e fazer a sua inscrição e aguardar as informações e participar da Semana do Perdão. Eu conto com você, eu acho que você vai gostar do que nós preparamos ali, tá certo? Do perdão para Apocalipse, especificamente Apocalipse 13. Vamos falar da marca da besta. Já falei aqui que há diferentes interpretações e para não cair naquela situação de música de amor quando você está na fossa, parece que qualquer uma conta a sua história, qual seria uma interpretação lúcida da marca da besta? Eu sei que alguém que está assistindo já está coçando para escrever nos comentários aí: Rodrigo, mas você é adventista, vai dar a interpretação da sua igreja. O outro é Testemunho de Jeová, o outro é Mormon, o outro é pós-tribulacionista, o outro é pré-tribulacionista. E para explicar esses dois últimos itens aí para você, essas duas últimas expressões, na teologia nós temos as várias áreas de estudo. Aquele estudo dos últimos eventos, ou da vida particular do indivíduo,
ou da humanidade, nós chamamos de escatologia. Escatologia, o estudo das últimas coisas. A escatologia particular ou pessoal é aquela que responde a perguntas como: o que acontece depois da morte? Qual a natureza da morte? Por que morremos? O que acontece no final da vida do indivíduo? Ele vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, ele reencarna, ele dorme na sepultura. O que acontece? Essa é a escatologia individual. A escatologia geral é aquela escatologia sobre o fim dos tempos, o que acontecerá nos últimos dias da história desse mundo. Alguns até trabalham com uma escatologia realizada, outra a se realizar, ou sim e ainda não. Então são temáticas sobre o fim do mundo. E dentro dessa temática fala-se da grande tribulação, que será o momento em que o anticristo estará governando com força quase irrestrita sobre os governos desse mundo. Ele estará dominando sobre a política, sobre a economia, sobre a religião, e é nesse momento que será colocada a marca da besta sobre todas as pessoas, no período ali iminente à grande tribulação e pegando a grande tribulação. Então alguns teólogos interpretam que a igreja passará pela grande tribulação e será perseguida pelo anticristo. Outros pensam que não, que a igreja será arrebatada antes e somente os que ficarem para trás, especialmente judeus, que não aceitaram Jesus como Messias, é que vão ser perseguidos, e aqueles da igreja que não estavam preparados. E há aqueles que até negam a tribulação. Bom, então, como eu falei, há várias linhas, por isso que eu citei os pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas. E essas correntes teológicas que eu citei aqui foi apenas para admitir que realmente há várias interpretações, e você pode colocar: Rodrigo, você vai apresentar o ponto de vista de um adventista. Então, para tentar ser o mais isento possível das atuais interpretações, eu vou deixar de lado Ellen White, Martinho Lutero, João Calvino, João Wycliffe, Santo Agostinho de Hipona para representar os católicos. Eu deixarei de lado todos os comentaristas modernos e vou procurar ler o texto bíblico, à luz do texto bíblico, e usando como ferramenta algo que você já deve ter me visto falar na internet ou usar na aplicação da Bíblia: a arqueologia. E por que a arqueologia? Porque, para mim, a arqueologia não tem só o papel de confirmar, consubstanciar historicamente aquilo que a Bíblia diz do ponto de vista histórico. A arqueologia também ajuda muito a colocar a Bíblia dentro de um contexto histórico. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante. Se, por exemplo, eu disser para vocês, vou dar um exemplo aqui. Olha, essa menina aí, ela é da Zona Sul, ela é riquinha da Zona Sul. O que eu quero dizer com essa expressão riquinha da Zona Sul? Ora, geralmente é uma expressão que vem do Rio de Janeiro, porque muitas pessoas ricas ficam na Zona Sul, é onde é a parte mais rica ali. Então você tinha muito nos anos 70, 80, às vezes algumas meninas ricas, porém metidas, que vinham da Zona Sul, e criou-se o jargão: ah, ela é riquinha da Zona Sul. Só que essa frase, daqui a 2000 anos, traduzida para uma outra língua, que hoje ainda nem existe, e virando Bíblia, ia causar muita discordância nas igrejas, muitas posições. O que significa riquinha da Zona Sul? Aí uns iam dizer que a Zona Sul era uma coisa, era outra, era outra, era outra. E uma maneira lúcida que eu acho de interpretar o que era riquinha da Zona Sul seria voltando ao nosso tempo e procurando saber de onde veio essa expressão. E procurando fora daquele texto as explicações para a expressão idiomática riquinha da Zona Sul. Aí nós iríamos entender melhor a gíria ou a expressão. Ficou claro o exemplo que eu dei? É isso que eu quero fazer com a Bíblia. Eu quero convidar você a mentalmente fazer uma viagem ao passado há 2000 anos e tentarmos imaginar. É possível esse exercício, viu? Ele não é um exercício assim fora da caixinha, não. Há possibilidade técnica de fazer esse exercício, de voltar mentalmente a 2000 anos e imaginar como um leitor da Ásia Menor, daquelas igrejas que receberam pela primeira vez os manuscritos do Apocalipse, entenderam essa mensagem. Porque o Apocalipse, antes de ser um livro escrito para nós, foi escrito para as pessoas que viveram na Ásia Menor, nas igrejas que eram pastoreadas pelo apóstolo João. Então eu tenho que fazer essa pergunta. É lógico que a viagem mental que eu falei não é uma viagem literal. Não tem como entrarmos numa máquina do tempo e voltarmos 2000 anos.
mas podemos, de uma maneira lúcida e literária, fazer sim uma viagem para imaginar, não de maneira conjectural, mas de maneira assim, pelo menos uma hipótese razoável, como um leitor ou um ouvinte, porque nem todos tinham acesso à leitura, como um ouvinte primário do Apocalipse de João entendia isso. Alguém que viveu contemporâneo ao apóstolo, muito antes do nascimento de Wycliffe, Zwinglio, Agostinho, Calvino, todos esses que eu mencionei aqui e outros mais. Porque é uma leitura mais, assim, isenta dos elementos que foram colocados a posteriori. Tá certo? Eu vou ler para você a passagem bíblica que fala da marca da besta. Temos que começar lendo a Bíblia. A passagem está em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 até o versículo 18. E diz assim: A todos os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Bom, vamos por etapas. Já li o livro, já li a passagem bíblica, agora vamos ver o contexto imediato dela. Essa passagem bíblica, ela está dentro de um capítulo maior, que é o capítulo 13 do Apocalipse. E no capítulo 13 do Apocalipse, a rigor, não existe uma besta, porém duas bestas. Dois paquidermes, duas feras. Uma que sai do mar e tem todas as características de um ser religioso, e outra que sai da terra, que tem todas as características de um ser político. Essa besta que sai da terra, que é um elemento político, é ela que dá força política à primeira besta para que essa se torne uma senhora da humanidade e tenha hegemonia sobre todos os povos. Essa é a súmula de tudo que nós estamos vendo aqui. E essa besta que surge da água, do mar, ela por sua vez recebe o poder do dragão. Então ela mesma não tem poder em si, porque essa besta inicial que surge do mar, ela recebe o poder do dragão, o dragão dá autoridade dela para a besta. E quem é o dragão no Apocalipse? É o próprio diabo, e já vou antecipar para você que é quase unânime entre os comentaristas, que o dragão é uma mescla do diabo representado na história pelo Império Romano. Então essa besta ela recebe o poder do dragão, de acordo com o texto, e depois ela recebe também outro poder da segunda besta, que a torna a senhora de todo o planeta. Ficou claro? É isso aí. E é esta segunda besta que coloca uma marca, uma testa, na mão direita ou na fronte de todas as pessoas, e essa marca é relativa à primeira besta. Então, quando fala a marca da besta, eu estou falando da besta que saiu do mar. Dois animais. Muito bem. Agora que eu já tenho o contexto, a passagem e o contexto imediato dela, vamos ao contexto maior dela, o livro do Apocalipse. Aí no Apocalipse, algumas coisas me chamam a atenção. Em primeiro lugar, você sabia que o Apocalipse é o livro que mais faz alusões ao Antigo Testamento, ao Antigo e Novo Testamento? O Apocalipse é o livro que mais faz alusões ao resto da Bíblia Sagrada. Agora olha o paradoxo. O Apocalipse é o único livro que não traz nenhuma citação direta de outro livro bíblico. Olha que interessante. O Apocalipse é o livro que mais faz alusão aos outros livros da Bíblia, mas é o livro que não traz nenhuma citação direta da Bíblia. As alusões são sempre, como diz o nome, alusões. São paráfrase, lembranças, imagens que lembram aquela passagem do Antigo Testamento. São esses elementos que o Apocalipse traz, tá certo? E outra coisa, a segunda coisa que me chama a atenção no Apocalipse é que ele sempre mostra Satanás realizando uma contrafação a Deus, um plano paralelo ao de Deus. Satanás é o maior imitador de Deus no Apocalipse, mas deixe-me explicar a imitação que o diabo faz de Deus. Não é uma imitação de Deus como Jesus falou, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que está no céu.
Não é imitação, como Paulo falou o seguinte, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Não. Essa imitação que o diabo faz de Deus e do Cordeiro, do Messias, é uma imitação barata, é uma paródia, é uma imitação similar àquela bolsa falsificada que está na 25 de março sendo vendida lá na banca e que traz a marca lá Gucci, Louis Vuitton. Ela tem toda a aparência da bolsa original que é vendida lá nos Estados Unidos ou na Europa. Ela tem toda a aparência, só que ela não é verdadeira. A imitação da bolsa cara não visa imitar a qualidade da bolsa cara, visa baratear aquela imitação ali para enganar as pessoas comprando uma bolsa falsa que passa por uma verdadeira. Então, quando o especialista vai olhar de longe, parecem as mesmas bolsas, tanto a da Champs-Élysées, em Paris, quanto da 25 de março, em São Paulo. Só que quando ele vai analisar, a costura não é a mesma, os detalhes não são exatamente os mesmos, a qualidade do material não é a mesma, ela é inferior em qualidade, em resistência, numa série de coisas. Então ela parece com a verdadeira, mas não tem a qualidade da verdadeira. É uma bolsa falsa. O diabo também, ele parece com o Messias, imita o Messias, mas não tem a qualidade do Messias. Vou dar alguns exemplos para vocês. Em Apocalipse capítulo 5, Jesus é retratado como sendo um cordeiro, preste atenção, um cordeiro que se assenta no trono de Deus Pai, e esse cordeiro está degolado. Porém, João se surpreende ao ver que o cordeiro, apesar de degolado, seguia vivo, sentado no trono de Deus Pai. Quando você vai para o Apocalipse 13, a primeira besta tem uma das cabeças golpeada de morte, ou seja, aquela cabeça estava degolada. Porém, à semelhança do cordeiro do capítulo 5, essa besta segue viva, apesar de degolada. E assim como o cordeiro, redivivo, estava sentado no trono de Deus Pai, a besta rediviva está assentada no trono do dragão. Muita semelhança, não é? No Apocalipse capítulo 14, Deus envia 3 anjos com 3 mensagens angélicas para proclamar a todos os países, a todos os povos, nações e línguas, a chegada do juízo de Deus, a queda da besta e a advertência de Deus com relação àqueles que recebem a marca da besta. Quando você vai para o Apocalipse capítulo 16, na Batalha do Armagedon, você vê 3 espíritos imundos que são enviados a toda a terra para juntá-los para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. 3 anjos celestiais com advertência, 3 espíritos imundos. Quando você vai em Apocalipse capítulo 7, você vê 144 mil pessoas recebendo na testa o selo de Deus e do Cordeiro. Eles recebem na testa o selo de Deus e do Cordeiro. No Apocalipse capítulo 13, a porção que eu li, você tem a besta colocando na testa da humanidade uma marca também. Então você tem o selo do Cordeiro na testa, você tem a marca da besta na testa. Você viu como ele vai fazendo sempre uma paródia de Deus? E a imitação que o diabo faz de Deus no Apocalipse não restringe apenas ao Apocalipse, mas também a outras porções da Bíblia Sagrada. Você lembrando aquilo que eu falei, que o Apocalipse é o livro que mais faz alusões a outros livros da Bíblia Sagrada. Até aqui nós já temos alguns elementos interessantes. E eu posso fazer a afirmação: a marca da besta é uma falsificação do selo de Deus. Então a pergunta que eu faço é: o que a marca da besta está falsificando? Essa pergunta para mim é chave. Em termos hermenêuticos de interpretação bíblica, é importantíssimo eu saber o que a marca da besta está falsificando para eu identificá-la. Senão eu vou cair aí num achismo tremendo. Eu vou ilustrar e você vai entender. Vamos novamente fazer aquele exercício de imaginação do futuro. Imaginem que hoje alguém escreveu um texto assim: a Polícia Federal apreendeu várias caixas de Rolex falsificados.
Havia vários Rolex falsificados. E a partir disso, o governo federal demandou que qualquer comerciante que vender um Rolex falsificado será multado e, no caso de reincidência, será preso. Tudo bem na minha frase, não é? O texto que eu construí aqui do Rolex falsificado ficou claro para você. Ok. Agora imagine que daqui a 2000 anos, é um exercício de futurologia, daqui a 2000 anos esse texto seja traduzido em forma de Bíblia para uma outra cultura. Aí as pessoas vão tentar falar assim, o que era o Rolex falsificado? Aí alguns vão falar, o Rolex falsificado deve ser um computador. O outro vai falar, não, o Rolex falsificado deve ser um perfume. O outro vai dizer, o Rolex falsificado deve ser uma cama, um móvel. O outro vai dizer, não, o Rolex falsificado deve ser um cigarro falsificado. O outro vai dizer, o Rolex falsificado deve ser um carimbo. Há várias opiniões sobre o que é um Rolex falsificado. Agora, se eu tiver, através de um exercício arqueológico, a condição de voltar contextualmente ao século XXI, eu descobrirei que Rolex é marca de relógio. Relógio. Se o Rolex é marca de relógio, então eu já tenho alguma eliminação aqui. Rolex não é computador. Não existe computadores Rolex. Rolex não é cigarro. Não existe cigarro da marca Rolex. Rolex não é móvel. Não é cama, mesa, banho. Também não é. O Rolex é única e exclusivamente uma marca de relógio. Então, se eu tenho Rolex falso, só pode ser relógio falso. Não pode ser computador falso. Concorda comigo? Este mesmo exercício eu vou aplicar à marca da besta. Se a marca da besta é a falsificação de algo que Deus deu, então eu tenho que descobrir qual é esse algo que Deus deu, aí eu saberei o que é a marca da besta. E qual que é esse algo que Deus deu? Vamos ao Antigo Testamento. E para responder isso, eu vou mostrar para você esse objeto aqui, ó. Quem conhece o judaísmo, quem conhece cultura judaica ou já esteve em Israel, já viu isso aqui, ó. Esse é um mezuzá. O que é um mezuzá? O mezuzá é um elemento que o judeu tinha ordenado por Deus a ser colocado nas portas de sua casa, e até hoje os judeus fazem isso. Eles colocam o mezuzá meio torto aqui. Aqui você tem a letra Shin em hebraico. Vou falar o significado dela daqui a pouco. E aqui dentro você olha que o mezuzá é oco, tá vendo? Olha, ele tem essa abertura aqui. Por quê? Há várias porções da Torá, da lei de Deus, do livro do Deuteronômio, que são colocadas aqui dentro. Deuteronômio é uma palavra grega que significa deuteros nomos, a repetição da lei de Deus, porque no Deuteronômio Moisés repete os estatutos, a lei que Deus deu para os judeus. E especialmente o cerne da lei, o resumo da lei, que é o Shema Israel. E você tem aqui o Shem, que tem outros significados também, mas um deles é o de Shema Israel, ouve, ó Israel. Eu vou ler para você isso no Antigo Testamento. Lembra que eu falei que o Apocalipse não faz citações diretas ao Antigo Testamento, mas faz muitas alusões a ele. E quando nós vamos ao livro de Deuteronômio, no capítulo 6 de Deuteronômio, nós vamos ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Olha o que Deus ordenou aqui. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esta frase, escute, Israel, o Senhor seu Deus é o único Deus, era praticamente assim, é até hoje no judaísmo, pode perguntar isso para qualquer judeu, é o resumo, o suprassumo da identidade judaica. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, esse resumo aqui resume também a lei. Olha o que diz aqui no capítulo 5, traz os 10 mandamentos. Olha que interessante, no capítulo 5 do Deuteronômio você tem os 10 mandamentos. Aí Moisés se torna o mediador do povo e o capítulo 6 fala o grande mandamento. O grande mandamento não é que os outros são inferiores. O grande mandamento é aquele que dá o suprassumo da lei. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, aí continua,
Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. É interessante que na época de Jesus, como nós vemos nos desafios das escolas de Shammai e Hillel, duas escolas rabínicas daquela época, muitos jovens desafiavam os seus professores, pelo menos temos 2 casos, pedindo que eles resumissem a lei e os profetas enquanto ele ficava numa posição assim, levantando a perna como se fosse fazendo 4. Um professor mandou o aluno embora e falou que era impossível resumir a lei, o outro resumiu. Jesus também recebeu alguém que perguntou isso para ele: Senhor, qual que é o grande mandamento? O que resume a lei? Jesus repetiu justamente Deuteronômio capítulo 6. Jesus falou: amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força ou entendimento, e amar o seu próximo como a si mesmo. Aqui eu já começo a destrinchar a lei, porque fala: amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Alguns traduzem com todo o seu entendimento. A força, a mão. O trabalho, o entendimento, a mente. E vamos continuar o texto. Estas palavras, diz o Deuteronômio, que hoje lhe ordeno, estarão em seu coração. Em seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os olhos. Você as escreverá em umbrais da sua casa e nas suas portas. Você as escreverá. Está vendo o mezuzá? Por isso que eles resumem. E colocará no umbral de sua porta. Mas o texto não falou só do mezuzá. Falou também que eles deveriam colocá-la por frontal entre os olhos e na mão. O judeu entende que é a mão esquerda porque fala do coração, é a mão do coração. E se você for hoje a Israel, você vai ver muito essa cena. É muito simples. Se você colocar no Google aí, escrever Tefilim, com N no final, Tefilim, você vai ver muitos judeus orando no Kotel, que os ocidentais chamam de Muro das Lamentações, mas o judeu chama de Kotel. O judeu orando no Kotel, o judeu religioso, com uma tira de couro preta aqui no braço, e uma caixinha que ele coloca aqui, e a tira amarra aqui na mão, e aqui uma outra caixinha entre os olhos, preta, e com um shim na frente, o mesmo shim aqui também na frente da caixinha. Essa caixinha é chamada em hebraico de tefilim, e em grego de filactério. Esse tefilim ou filactério é o resumo da lei. O mesmo resumo da lei que eles colocam na mezuzá, eles colocam também nessa caixinha e eles ficam orando ali. Baruch haba Adonai Eloheinu melech, que assim começa quase todas as orações judaicas. Baruch haba Adonai Eloheinu melech, bendito seja o Senhor. O Senhor, o nosso Deus. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Ele sempre começa a oração assim. E ele fica com aquela caixinha ali, apertando e orando, e aqui por frontal entre os olhos. Deus deu essa regra. E na época de Jesus, nós sabemos que os judeus já usavam essas caixinhas na testa. Eu não sei se elas eram pretas, como as do judaísmo de hoje. Mas a prova arqueológica que essas caixinhas eram usadas é que entre os manuscritos do Mar Morto em Qumran, eles encontraram tefilim do primeiro século. Então, na época de Jesus, os judeus religiosos usavam essa caixinha assim. Ou seja, os leitores do Apocalipse primários, os primeiros a receber essa mensagem, muitos deles eram judeus ou oriundos de famílias judias. Eles conheciam essa prática judaica de ter a lei por frontal entre os olhos e na mão direita. Então, certamente, aqueles que leram ou ouviram pela primeira vez esta passagem do Apocalipse, a besta vai colocar um sinal na testa ou na mão direita, eles lembraram do tefilim. Lembra que eu fiz da comparação do Rolex falsificado? Rolex falsificado não pode ser uísque falsificado. Rolex falsificado não pode ser computador falsificado, nem celular falsificado. Rolex falsificado só pode ser relógio falsificado. A marca da besta é a falsificação do tefilim. Por isso que ela parece, mas tem uns detalhes que ela diverge. Lembra
comparação também que eu fiz da bolsa Louis Vuitton, da 25 de março comparado com a bolsa lá da Champs-Élysées, perdão, ela parece em quase todos os detalhes, mas na costura o especialista vê que tem uma diferença. A coloração da bolsa não é exatamente a mesma e o material é inferior. O tefilim que a besta vai emplacar em todas as pessoas, ele é na mão direita. É quase semelhante, mas não exatamente igual. Então, com isso, eu sou obrigado a entender que a marca da besta será uma lei de Deus que será colocada, muito parecida com os 10 mandamentos, mas ligeiramente diferente. E a prova que a marca da besta só pode ser algo aludido aos mandamentos, aos 10 mandamentos, está no próprio Apocalipse. O capítulo 13 tem, antes dele e depois dele, praticamente a mesma frase que diz assim. Olha como termina o capítulo 12, iminentemente antes de começar o capítulo 13. Ele diz assim: o dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí começa a besta. Aí sabe como é que termina o capítulo da marca da besta? Olha no capítulo 14, fechando esse escopo aqui. Diz assim, Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então a marca dos que vão resistir à besta é colocada imediatamente antes e quase imediatamente depois do capítulo 13. A marca dos que vão resistir ao sinal da besta é justamente os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E antes que você me pergunte quais são os mandamentos de Deus, que alguém pode falar, não, mas os mandamentos de Jesus são apenas para amar a Deus e ao próximo. Quando Jesus falou para amar a Deus e ao próximo, ele não estava dando um mandamento no lugar dos 10 mandamentos. Lembre, essa frase de Jesus, a lei depende de amar a Deus e ao próximo, é um resumo dos 10 mandamentos, não uma substituição deles. Se você olhar os 4 primeiros mandamentos do decálogo dos 10 mandamentos, são mandamentos relacionados a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não levará o nome do Senhor teu Deus em vão, não fará imagem de escultura, lembra do Shabat para santificar. São obrigações do ser humano para com Deus. Os outros 6 mandamentos são obrigações do ser humano para com seu próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não cobiçar o que é do seu semelhante. Percebeu? A primeira tábua dos 10 mandamentos se resume no que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda parte dos 10 mandamentos se resume na continuação do que Jesus falou, e ao próximo como a você mesmo. Jesus não deu esses mandamentos para substituir o decálogo, mas para resumi-lo, porque o decálogo só serve se for obedecido por amor. Outro detalhe, em Apocalipse capítulo 12, capítulo 11, quando vai abrir todo esse cenário que envolve o dragão, a primeira besta e a segunda besta, o cenário do Apocalipse começa assim, olha, Apocalipse 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e chuva de granizo. Em que parte do Antigo Testamento sobrevieram no mesmo momento relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande chuva de granizo? A que o Apocalipse está aludindo aqui? Ao momento em que Deus entregou a lei para Moisés no Monte Sinai. E no início o verso já dizia, abriu-se o santuário de Deus, que se encontra no céu. Na terra tinha um santuário que era uma cópia do santuário celestial. E nesse santuário da terra, você tinha o que ali no lugar santíssimo? A Arca da Aliança. E o que ficava dentro da Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. Então, meus amigos, independente do que
escreveram Calvino, Santo Agostinho de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Ellen White, Lutero, Adam Clarke, qualquer autor que eu pudesse imaginar, eu, com muita honestidade intelectual, você pode discordar de mim e eu respeito a sua discordância, mas com muita honestidade intelectual, vendo o contexto da época arqueológico e como ele me ilustra esse texto aqui, eu só posso concluir que a marca da besta será uma afronta aos 10 mandamentos da lei de Deus. Então fique atento. A única coisa que eu peço a você é fique atento. Qualquer proposta de governo que não afronte a lei de Deus ou aos mandamentos de Deus, como bom cidadão, eu tenho que obedecer. Devolver meus impostos, ser um bom cidadão, ter civilidade, dar o exemplo de cidadania. Mas se qualquer governo de qualquer país, ou mesmo o governo mundial que já está se desenhando aí, e não é teoria da conspiração não, tem muita gente política de conhecimento falando do planejamento de uma moeda única, de um governo único, de uma legislação única, de uma economia global. Qualquer proposta que afrontar qualquer um dos 10 mandamentos, o meu apelo a você, fique do lado de Deus. Mesmo que isso custe o seu emprego, mesmo que você não possa comprar ou vender, porque você não vai se render ao sistema, porque somente nesta fidelidade é que você receberá o sinal de Deus sobre a sua fronte e não a marca da besta sobre a sua fronte. Tá certo? Sem fanatismo, sem sensacionalismo, sem modismo de a marca da besta é computador, a marca da besta é inteligência artificial, a marca da besta é o Bill Gates, a marca da besta é a Apple. A marca da besta, para mim, é uma afronta que será feita num governo mundial contra os 10 mandamentos de Deus. Ponto. Eu não tenho como fugir disso. Agora, e você? O que pensa de tudo isso? Não sei a sua opinião. Gostaria até de vê-la aqui nos comentários, desde que seja dada com muito respeito, é claro. Mas um apelo eu acho que eu posso fazer a você, mesmo que você discorde da minha interpretação. O apelo é o seguinte: ainda que caia aos céus, seja fiel ao Cordeiro. É isto o que importa. O resto é comentário. Que Deus abençoe você e sua vida. Um grande abraço e não se esqueça de se inscrever na Semana do Perdão dos dias 10 a 14 de setembro. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.